A Grande Partida, livro de Francisco Soriano, já esgotado, virou filme. Nós estamos aqui no Centro Cultural Justiça Federal para acompanhar o lançamento. O auditório foi pequeno para tanta gente. Há coisas que eu escrevi, porque eu mesmo tenho dificuldade de entender o que eu estava querendo dizer por baixo do pano. Você era obrigado a falar, quase em código, né? Você que é meu xará, eu termino o livro com uma nota de rodapé, transcrevendo na íntegra, vai passar. Uma canção que você fez também, alusória, sobretudo aquela frase que você fala que a nossa pátria era subtraída em tenebrosas transações. Fantástico. Nessa Grande Partida, na MPB, você foi o principal artilheiro. Meio campo, mais ou menos, né? Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. A dor da gente tem que ser instrumento de luta. Essas dores estão marcadas nos nossos corpos. Nós não vamos, né? Isso não vai ser esquecido. Todo miserável. Justamente, da humilhação. Da submissão, de te colocar nua, entendeu? De te abusar sexualmente, como fizeram comigo. Sabe? Uma forma de te reduzir a objeto, né? De dizer, olha o seu marido, olha ali, ó, me levando para ver, não vai ser torturado. Né? Os gritos do Novaes me acompanharam durante anos, que eu nunca tinha ouvido Novaes gritar. O mais natural seria o silêncio. E aqueles que acham que não valeu a pena, estão no silêncio. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos afirmando também, quando a gente quebra o silêncio, né, quebra o esquecimento, a gente está afirmando valeu a pena. Com todos os erros da gente, valeu a pena. É fundamental que as novas gerações possam saber o que aconteceu num passado tão recente. Maciça da natureza, em nome de quê? Progresso, modernidade, desenvolvimento, uma grande mentira. E é de dentro dessa mentira que vai sair, está saindo, a verdade de um mundo humanizado. Nós vivemos um pouquinho dessa verdade e gostaríamos de passar para as gerações que nos seguem, inclusive aqui o meu filho Pablo, que está ao lado da minha mãe, né? Essa bandeira de luta, que eles continuem espalhando esperança, espalhando a convicção de que o mundo humanizado é possível e começa na vida cotidiana de cada uma e cada um de nós, vivendo no dia a dia relações de compaixão, cooperação e amorosidade. Eu peguei os cursos de Stalin e por esses cursos de Stalin, essa plateia tem 3 níveis e gradações de seres humanos. Os simpatizantes, os aliados e os militantes. Tem sobreviventes aí, tem aliados, tem simpatizantes e militantes. Muita gente pergunta se valeu a pena a nossa luta. Nós não tínhamos o horizonte da vitória. A minha geração foi ela dentro do partido e fora. O caminhar ideológico se baseou muito num paradigma de um moralista argentino chamado José Ingenieros, que escreveu O Homem Medíocre. Ele dizia o seguinte: juventude sem espírito de rebeldia, servidão precoce. E isso foi o que pavimentou a nossa luta. Essa obrigação de lutar sem ninguém pensar em ser chefete amanhã, nem coisa nenhuma. O nosso horizonte era buscar a liberdade e a dignidade. Tem pessoas que construíram vários... Antes desse livro do Soriano, tem um livro importantíssimo, que foi o primeiro livro que saiu ainda antes do AI-5, chama Torturas e Torturados. Quem assina a redação disso é o ex-deputado cassado
exilado Márcio Moreira Alves. Eu sofri as primeiras torturas na PE, em Brasília, torturado pela equipe do Meira Matos, que tinham chegado de São Domingos. Talvez eu, dos sobreviventes, seja o único a ter sentido a evolução técnica da tortura no corpo. Eu era torturado em afogamento, daquelas torturas clássicas de fuzilamento na beirada do Lago de Brasília, de botar um sino na cabeça, de bater, de choque, de aquilo que as escolas de tortura americanas ensinaram para os militares brasileiros. E a gente era afogado num tanque grande, e eles davam coronhada nas costas para a gente não controlar a respiração, afogava, e eles me penduravam de cabeça para baixo, eu vomitava, vinha um médico e me reanimava e começava tudo de novo. Em 69, aqui no Rio de Janeiro, eu sofri afogamentos com mangueira no nariz e sabão em pó, e depois o general Ricardo Agnésio Fayard inventou uma tortura no meu corpo, que é afogamento com gota-gota. Todos que foram torturados ou que leram literatura a respeito da tortura sabem que o centro de gravidade do corpo, no pau de arara, é a cabeça. Eles tinham arrancado a minha barba e meu bigode de alicate, estava tudo inchado, tapumaram a minha boca, e vinha o torturador e me afogava com gota-gota. Quem já teve um líquido na área respiratória sabe o que é essa agonia. Aqui tem um companheiro que esteve preso comigo, torturado junto comigo, André Borges, que eu assisti o André quebrar o queixo dele, o tenente Fayard remendou os ossos sem anestesia. André, levanta aí. O André sofreu também junto comigo o que se chamava de churrasquinho. Ele levantava o pau de arara, botava jornal embaixo. E acendia fogo até o suor da gente apagar o jornal. E nós dois, o André já tinha sofrido essa tortura, eterno anos, é uma sensação horrível, porque a mucosa da gente vai secando e a língua vai crescendo na boca. A gente tem a impressão que está com a língua está do tamanho da língua de um bovino. Então, isso tudo foi inventado nos nossos corpos. A tortura sexual em mulheres, vocês imaginam uma mulher, o asco que uma mulher tem de barata, então botar uma mulher no pau de arara e botar uma barata viva na vagina dela. Você fala da geladeira. Eu peguei o corredor da morte, lá onde mataram o Roberto Cedo. Eu denunciei na auditoria. O Técio Lins e Silva teve a voz cassada, porque eles tentaram impedir a minha denúncia da morte. O Roberto Cedo morreu no dia 4 de setembro de 1969. Eu estava no pau de arara quando o Major Fontinelli, com os torturadores, saiu porque tinham sequestrado o embaixador americano. Eu fiquei 4 horas no pau de arara, minhas mãos estavam todas inchadas, e quando o Fontinelli chegou, ele olhou a minha ficha e falou: vou te dar um presente, você está fazendo aniversário hoje, então vou mandar tirar você do pau de arara. E o que acontece? Eu sofri tortura com animais, fui torturado com jacaré, porque eles foram prender um assaltante de banco em Manaus, o Valdir Krause, e trouxeram jacarés. Então, algemava as mãos e os pés, passava uma corda e vinha o jacaré frio, aquele fedor de carne podre, e as torturas complementares. Esse jacaré vai comer o peruzinho, ele gosta de peru de comunista. Então, essas coisas, as pessoas não têm nem ideia do que essa gente fez. A ignomínia chega a nível de um dos desaparecidos, o mais novo desaparecido, o Marquinho, em Goiânia, tinha 14 anos quando torturaram e mataram ele no 10º BC, onde hoje é aquele grupamento de força especial que desloca para qualquer lugar. Então, que ditadura podre e carcomida que uma criança de 14 anos
fosse eliminada da tortura e tivesse um peso muito grande sobre ela. Então, vocês têm aqui nessa mesa o maior defensor de presos políticos. Mais de 12 mil presos foram defendidos por Antônio Modesto da Silveira. Esse trabalho do Soriano, ele tinha esse compromisso de resgate com o Zé Milton, e ele está resgatando com isso não só o compromisso do Zé Milton, mas de todos os companheiros mortos nisso, que são dois paradigmas da nossa geração. Primeiro, eu já falei do José Engenheiros, juventude sem espírito de rebeldia e servidão precoce. Mas a minha geração foi, antes de chegar à militância comunista, passou pelo nacionalismo. E nós tínhamos vergonha de ter nascido no século XX, porque a gente achava que tinha que ter nascido no século XIX para participar da luta contra a escravidão. E o outro paradigma, além do José Engenheiros, para mim, e para todos aqueles que sobreviveram e que morreram na luta, é o que disse Antônio de Castro Alves: quem foge à luta nem da morte é digno. Uma coisa só que ele mencionou foi um livro do Macho, o primeiro que saiu durante a ditadura ainda, foi Torturas e Torturados. Realmente era um trabalho enorme, porque o preso político não tinha papel, não tinha caneta, era como o Harry Berger no tempo de 35 com o Prestes na cadeia. Pois bem, então não tinha, mas alguns dos meus clientes, sobretudo um que conseguiu papel de pacote de cigarro, conseguiu uma ponta de lápis e escreveu a sua história, e eu, como era o advogado, consegui passar daquele preso político na ilha Exterminante das Flores, na ilha das Cobras. Aliás, cobras eram todas as ilhas, mas, como dizia. Pois bem, esse era um dos homens que uma mulher e um homem que ajudaram a salvar, como tantos outros. Esse foi o maior líder sindical que eu conheci na vida. Emílio Bonfante de Maria. Esse que estava marcado para morrer, ele conseguiu escrever. E eu consegui passar pelos meus meios, passar para o Márcio contando as outras coisas, contando a dramática, a tragédia que ele passava, e os companheiros também. Esse filme é a nossa história. A primeira ideia, para fazer bem espontâneo, a primeira ideia, você fica pensando toda essa história, o que há do ser que se chama humano, essa possibilidade do sublime, a que salvou, não é? Do horroroso, do monstruoso, não é? Então, esse golpe militar, ele colocou o Brasil em choque. Começa num filme que ninguém percebe a surpresa. No filme você alerta no seu depoimento. A surpresa, ninguém esperava aquilo, né? Todos nós fomos surpreendidos pelo golpe militar. Os jovens da época não estavam. Eu me lembro numa dessas primeiras passeatas, ainda era no governo Castelo Branco, não estavam matando ainda, né? A passeata e um menino de 17, 18 anos dizia: agora se levanta, agora grita, a bandeira, agora isso, faz aquilo. Eu acho que era ou o Vladimir ou o Jean-Marc, eu acho que era o Jean-Marc. Dava ordens, eu estava ao lado, estava Pascoal, mas são os meninotes de 16, 17 anos é que nos dão ordem. Então era isso na passeata. Então ninguém estava preparado para isso, essa perplexidade que foi a brutalidade, não é? A brutalidade do regime militar. E na auditoria de Marinha, quando eu conheci o Modesto, e lá um promotor horroroso, além de fascista, burro, ignorante, desconhecendo direito, uma coisa horrorosa, né? Manshley, iria assistir à tortura daqueles presos que ele ia denunciar. Então eu nunca tinha visto isso. Eu tinha sido promotor em São Paulo, promotor de ver a tortura daquele que ele vai denunciar. O que acrescentaria a ele? Ele teria que impedir aquele ato, né? Então
nós estamos lá, o horror que isso viveu, então isso não pode ficar impune, não é impune nesse sentido vulgar que se dá a não ser. Ninguém quer punir esses homens, como lá no Tortura Nunca Mais, acho que Cecília Coimbra diz, os parentes não estão atrás dos ossos, ninguém está atrás dos ossos, ninguém procura ossos. O que se quer, o que se espera e o que é necessário é que isso não seja esquecido, que foi falado aqui pela mesa. Aqui seja esse momento, nesta noite, com esse filme, com o livro do Soriano, se preencha uma lacuna do silenciamento sobre a história recente do Brasil, onde está o Brasil em toda a sua perplexidade, toda a sua violência. Essa coisa do século XIX, que o Jabas falou da escravidão, muito importante, porque nós não podemos lutar contra a escravidão, mas nós podemos lutar contra todas as formas de torturas ainda atuais. Nós podemos lutar contra o perigo que está na ameaça. As forças da direita dizem que a ameaça é só ameaça, é a suspeita da ameaça do terrorismo e tudo mais, é a presença da quarta frota aqui nas águas do Atlântico, a violência contra a América Latina. Então, essa é a grande luta. Então nós temos que tirar o sangue, o sofrimento desses que foram mutilados, que eram jovens, era a minha geração jovem, a sua geração jovem, foram mutilados. Eu, quando fui na comissão de mortes desaparecidos, o primeiro nome era um nome que tinha sido o meu professor de grego e latim em Copacabana, era jovem, ele tinha a nossa idade, era um ano mais velho, morreu afogado no Araguaia, ele que ensinava aos colegas da idade dele as declinações de latim. Então aquilo ali é uma coisa importantíssima. Esse sofrimento, então, ele tem que gerar agora, na nova geração, como o Modesto disse, a esperança de que isso não seja, nunca volte, nunca mais, tortura realmente nunca mais, violência realmente nunca mais, sobretudo opressão, como dizia o velho Frei Caneca, você ser escravo debaixo de formas legais, e acabamos na crença em formalismo de lei, de direito, de juízes, de tribunais que agora estão mutilando o MST enquanto expressão da liberdade brasileira, né? Estão satanizando o MST, porque o MST expressa ou combate a tudo que há de retrógrado, de sangrento, de covarde, de nojento, de asqueroso na história brasileira, do desumano na história brasileira. Porque o golpe militar foi uma lição de desumanidade, uma lição de crueldade desnecessária do ponto de vista tático. Só, se nós formos procurar pesquisa da tortura na história, veremos que ela não tem nem substrato pragmático. Não tem. Os nazistas não tinham nenhum substrato pragmático de manutenção da sua força. Aquela tortura era um exercício de qualquer patologia que não nos interessa falar agora, não somos psiquiatras e não falaríamos bem. Mas o que é importante dizer, aqui me parece importante, que a nova geração tenha consciência disso, que isso não seja atribuído aos grupos que estão se lamentando. Não, ninguém está se lamentando, não. E esse filme eu estive vivendo ali, eu vou ser franco, eu acho que a hora tem que ser de verdade, um momento desse de sofrimento que nós todos evocamos aqui, ninguém saiu impune, né? Nem nós temos que falar nisso sem pensar nisso. Nós temos que agendar a passeata a favor do MST, nós temos que agendar o risco que a América Latina está correndo agora, com a denúncia. Quem leu o Le Monde Diplomatique tem a tradução brasileira, de que o mesmo argumento usado contra o Iraque, né? Que aqui na América Latina são forças que vão destruir o império, a hegemonia. Então, essas coisas são muito graves e a possibilidade disso voltar realmente nos tira o centro total de gravidade, o centro da própria existência, o valor que o cotidiano tem, enquanto esse cotidiano, a rotina, a metodologia da rotina, desde que ela seja digna, não é? Tudo isso se perde, tudo se dissipa como se não fosse, e como isso pode desaparecer de repente, porque desaparece toda a humanidade, que desaparece inclusive com esse cotidiano anônimo, anódino, e que a rigor não representa nada na circularidade da vida, mas representa muito na história de progresso, né? Então, nós que somos comunistas, e eu não declarava isso, eu fugi, fiz uma tese, não conseguia declarar, me assumir
como marxista. Então hoje eu quero dizer aqui publicamente, nós como comunistas, sem saber que você vai ser preso ali na esquina, vai ser espancado, como foi presa, espancada e torturada e assassinada a minha geração. Então eu acredito, eu vendo esse filme, fiquei muito emocionado e as coisas me tumultuaram muito, mas como você falou, 1000 ideias que pintam, 1000 referências das pessoas que viveram esse período, que sofreram esse período, e uma dessas referências falou ali, acho que foi o Modesto que falou, das ideias que não morreram, né? É preciso que esse imenso sofrimento daqueles que morreram em todos os lugares do Brasil, que eram toda uma juventude, que foram mutilados, que foram torturados, fique não com uma recordação de sofrimentos insuportáveis, mas como um passo, uma plataforma de redenção. É isso que interessa, uma plataforma de uma nova construção, de um outro futuro, e que nós estaremos hoje combatendo aquilo que o Java falou. Nós estamos agora no século XXI, nós estamos combatendo as escravidões, a escravidão dos negros no século XIX, a mutilação de todos que lutaram por um pensamento libertário, por um pensamento crítico e que pudesse mostrar que a humanidade ela pode ser inteiramente diferente e que é possível, e esse possível depende de cada um de nós. Se todos se encarregarem, e muitos do plenário que eu conheço também, quem sabe dentro de 2 meses ou 3, teremos um rascunho de uma das mais completas enciclopédias do terror desse período. E mais, que todos os direitos autorais sejam dedicados ao Tortura Nunca Mais. Em pé, por favor, aqueles que se comprometem também a contar pelo menos uma história para essa enciclopédia do terror e da esperança. O título até parece sugestivo, né? Enciclopédia do terror e da esperança. Olha, temos 2, 4, 5, por favor. Então, e gente que não está aqui podemos contatar. Não importa que sejam apenas esses 20 ou 40, dá para contar, dá para a gente escrever essa enciclopédia do terror e da esperança. Eu sou radicalmente contra essa bandidagem todinha que formou e que hoje estão vivos ainda na impunidade, que são esses bandidos da ditadura. Então se fala muito cheio de dedos sobre a ditadura hoje em dia ainda. Isso principalmente contra os fascistas que nos traíram. O pior canalha que existe é aquele que foi de esquerda e hoje é de direita. Então é o seguinte, tem um cara que a gente ouve todo dia falar nele no Faixa Livre, que é o melhor programa de jornalismo de rádio que existe nesse país, que é o tal de Haroldo Lima. Então esse canalha, enquanto esse canalha viver, é um desrespeito para a mesa e para quem tem consciência ao que foi a ditadura, porra. Agora ficam cheios de dedo quando vai falar desses caras, e se a gente continuar com esse discurso com as mãos cheias de dedo, de luva, a gente não vai esclarecer nada. Em consideração ao filme, quem sair daqui hoje tem a obrigação, uma questão de honra, de dignidade, sair dizendo o que entendeu e publicar os discursos. Soriano, você, na Petrobras, que é uma das empresas aonde os torturadores iam para presidir a Petrobras e gerenciar a Petrobras, foi lá que eu me formei, foi lá que me deu coragem de dizer: Soriano, continue a história, porque a história que você faz não é a história do passado, não é a história daqueles que viveram o passado. Soriano é um homem vivo dentro da Petrobras, é um homem dentro da diretoria do sindicato dos petroleiros. Hoje eu quero invocar a memória de outro guerrilheiro, que foi o Ronaldo Dutra Machado, foi da LN, atuou aqui no Rio de Janeiro. O Ronaldo, ele teve muita depressão em consequência das torturas. O Ronaldo, ele faleceu depois, faleceu em 93, sendo que ele faleceu em Porto Velho, porque ele estava trabalhando lá e a Capitania dos Portos identificou o Ronaldo, mas enterrou o Ronaldo, avisou a família, mas enterrou o Ronaldo como indigente. Tá uma sacanagem que a Marinha fez em 1993
porque conhecia o histórico do Ronaldo. O pai dele foi capitão reformado em 69, e o fato é o seguinte, esse ano o Ronaldo estaria completando 60 anos, e inclusive 15 anos de morte. E antes dele ir para onde ele morreu, aqui no Rio de Janeiro nós estivemos com ele. Ele sofreu muito e a tortura se estendia até o momento, porque ele via a gente e lembrava do que a gente sofreu junto. Eu pediria que a gente encerrasse essa sessão quando eu falasse Zé-Milton Barbosa, que é o que eu homenageio aqui, todos nós disséssemos em nome de todos os desaparecidos e mortos pela ditadura militar e também vítimas da opressão, nós disséssemos presente. Então, José Milton Barbosa! Presente! Thank you.